Gente, como vocês estão? Me contem, aproveitando aí o feriadão de vocês. Eu quis encerrar a semana aqui com vocês, então eu não fiz feriadão. Ontem não tivemos live, mas tive atendimento. Eu tirei essa última semana agora e a próxima também para fazer um trabalho bem especial com as minhas alunas. Então eu estou acompanhando todas de forma ainda mais próxima. Está sendo incrível. E eu gosto dessas experiências porque eu consigo trazer muita coisa das experiências com as alunas aqui para vocês. Então sempre é muito incrível. Mas hoje nós vamos falar sobre força e coragem. E aí, eu quero que tu me diga aqui se tu sabe qual que é a diferença entre força e coragem. O que é para ti força? O que é para ti coragem? E aí eu vou trazer aqui para ti o que eu entendo, né? O que eu entendo que é força e o que eu entendo que é coragem. Gente, para mim força é a capacidade que a gente tem de resistir, né? De não desistir. E coragem é a nossa capacidade de agir mesmo com medo. Até porque o medo é algo natural do ser humano. Então é impossível a gente passar por qualquer situação da nossa vida ou por qualquer fase da nossa vida sem alguns tipos de medo. É natural do ser humano sentir medo. Só que travar, paralisar diante desse medo, isso não é natural. Isso a gente resolve aqui. Por isso que a gente está aqui hoje. Só que hoje eu quero que tu entenda que existe uma diferença entre ter força e entre ter coragem, né? E muitas vezes a gente acredita, eu um dia já acreditei, que coragem é não sentir medo. E não, é totalmente o contrário. É exatamente o contrário. Ter coragem é fazer o que precisa ser feito, é agir apesar do medo. Quantas vezes talvez aí tu não deixou de dar aquele passo porque tu ficou esperando primeiro se sentir pronta, ficou esperando o medo passar. E a verdade, gente, é que a gente nunca vai se sentir 100% pronta para nada. A gente nunca vai se sentir 100% pronta para crescer. A gente nunca vai se sentir 100% pronta para fazer nada daquilo que é novo para nós, daquilo que a gente nunca fez. Esse sentimento de estar pronto vai acontecendo no caminho, vai nascendo no caminho. Então, quanto mais a gente faz algo, mais pronta a gente vai se sentindo. Até que a gente faça, até que a gente coloque o nosso pé, até que a gente comece a caminhar, não tem como a gente se sentir pronta. Então, força é aquilo que a gente vai desenvolver nesse caminho. Força é aquilo que a gente desenvolve dentro de nós quando a gente quer desistir, quando a gente tem vontade de desistir, mas a gente escolhe, mesmo assim, continuar. Então, força é a tua capacidade de continuar, é a tua capacidade de não desistir. E medo, aliás, e coragem, né, é fazer, mesmo diante do medo. Entendendo que é natural ter medo, mas não é natural tu travar, tu paralisar e tu não ir em busca daquilo que tu quer por causa do medo. E aí, a partir desse alinhamento aqui, a partir dessa reflexão que eu trouxe para vocês, a partir do meu ponto de vista, e aí é interessante que tu me conte qual é o teu também, porque eu já pensei diferente. Então, hoje eu penso assim porque eu fui me desenvolvendo, eu fui me conhecendo, eu estudei muito, eu atendo muitas pessoas todos os dias. Então, essa percepção que eu tenho hoje é porque eu percorri
um caminho. Lá atrás eu não pensava assim. Lá atrás, muitas vezes eu também desisti de várias coisas. Muitas vezes eu deixei de fazer muitas coisas por causa do medo. Hoje isso não acontece mais. E não é porque eu virei uma super heroína. É porque eu tenho esse entendimento. Então a gente vai criando uma resistência maior. Então hoje eu não me abalo tanto como antes diante dos desafios. E mesmo me abalando, eu consigo seguir em frente. E essa é uma grande diferença, né? Quando a gente escolhe se olhar, se conhecer, se cuidar, resolver as travas que a gente tem. Não é que a gente deixa de sentir, né, gente? Eu gosto muito de frisar sempre isso. Não é que tu vai passar por um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de desbloqueio emocional, seja lá o que for, e tu vai deixar de sentir o que tu sente. Não é sobre isso. É a questão de que mesmo sentindo muitas coisas, porque a gente vai continuar sentindo muitas coisas porque nós somos humanos e é normal, mas mesmo sentindo a gente consegue continuar. E aí uma coisa que eu vejo muito acontecer comigo e acontecer também com muitas das minhas alunas, das minhas mentoradas, é o seguinte: antes a gente sentia e a gente se deixava levar por esse sentimento. Então, sei lá, eu tava ali numa fase ruim da minha vida e eu ficava naquela deprê, sabe? Eu ficava na cama, eu não fazia mais nada, eu chorava, eu ficava triste, eu me fechava. E eu falo que mas é sobre tantas mulheres que eu atendo e também eram assim e hoje conseguem fazer diferente. O que eu sentia, e elas também sentiam, e tu sente também, nesses momentos, é natural. A gente vai continuar sentindo diante de qualquer desafio, de qualquer momento difícil ali na nossa vida. Qual que é a diferença, tá? De uma pessoa que não cuida da parte emocional, que não se conhece, que não está trabalhando esse desenvolvimento aí, de alguém que faz isso. A diferença é que antigamente, quando eu não cuidava de mim, quando eu não cuidava da minha parte emocional, eu ficava por muito tempo nesse lugar. Tanto tempo a ponto de, na maioria das vezes, desistir daquilo que eu queria. Hoje, diferente daquela época, e aí aqui eu abraço todas as mulheres que passam por um processo e também hoje se sentem aqui para te trazer certeza de que isso é para todo mundo, é que a diferença hoje, e isso é para te encorajar a cuidar de ti também, é para cuidar do teu emocional. Mas a diferença é que hoje a gente sente tudo igual. Eu e todas elas. Assim como tu sente. Só que aí existe uma diferença se tu ainda não cuida dessa tua parte emocional, tem muita coisa aí não resolvida, muitas travas, né? Muitas questões aí de não se conhecer, muitas vezes se sentir perdida por causa disso. Quando a gente se desenvolve, quando a gente se fortalece emocionalmente, quando a gente se conhece e passa por essas situações, a gente não fica mais nesse lugar. A gente volta muito mais rápido. Então não é que eu não vou sentir, não é que eu não vou chorar, não é que eu não vou às vezes ficar um dia inteirinho lá no meu canto, encolhidinha, quietinha, sofrendo por aqui. Mas amanhã, ou hoje mesmo, muitas vezes, eu vou lá, eu tomo um banho, eu me maquio e eu volto. E eu continuo, e eu não desisto dos meus sonhos. Então o que eu sinto não mais me impede de continuar. Eu sinto e mesmo sentindo, eu continuo. Essa é a diferença. E essa é a realidade. Eu preciso que tu tenha essa clareza, porque tem gente que pensa que inteligência emocional ou desenvolvimento, né, pessoal, desbloqueio emocional é sobre tu não sentir mais tudo isso que tu sente diante das coisas que acontecem. E não é.
o resultado desse desenvolvimento é que mesmo sentindo, isso não te paralisa mais. Porque lembra que eu falei lá no início? É normal a gente sentir medo e sentir tudo que a gente sente. Não, o que não é normal é tu paralisar diante desse medo. Então, tudo isso para te dizer que é normal que tu sinta, mas não é normal que tu permaneça nesse lugar sofrendo e paralisando, travando aí a tua vida. Então, eu te encorajo a olhar para ti, cuidar de ti, buscar e resolver tudo que tem para resolver, te fortalecer emocionalmente, para mesmo quando tu se sentir assim, tu poder continuar. E isso é força e isso também é coragem. Então é força porque tu vai continuar. E é coragem porque tu vai agir diante dos medos. E aí aqui eu trago algumas reflexões para ti. Quantas vezes tu já se sabotou porque tu acreditou que não era forte o suficiente? E aí, por causa disso, muitas vezes tu desistiu. Talvez tu não tenha percebido que é justamente a tua força. Aliás, o fato de tu ter sobrevivido a isso. O fato de tu ter sobrevivido até aqui é onde mora a tua força. Então talvez tu achou que tu não era forte o suficiente, mas é justamente por tudo isso que tu já passou, tu estar aqui prova que sim, tu é muito forte. Tu sobreviveu. Isso é ser forte. Tu continuou. Não desistiu. E tu já parou também para perceber que a coragem não é algo que fica gritando. A coragem, ela é algo que sussurra muitas vezes aí no teu ouvido. Tente de novo amanhã. Hoje não deu certo, mas amanhã pode ser que dê certo. A coragem, ela sussurra. Vamos de novo. Vamos tentar mais uma vez. Essa é a coragem. E às vezes, o que tu tá chamando aí de fraqueza é só um cansaço emocional. Então tu tá tão desgastada emocionalmente, existe esse cansaço. E gente, quando a gente tá nesse estado de cansaço emocional, é como se o nosso corpo realmente estivesse cansado junto. É uma sensação de fraqueza, de falta de energia. É normal isso acontecer. Então quando tu pensa assim, eu sou fraca, eu não tenho energia. Não é nada sobre capacidade ou sobre tu conseguir ou não conseguir algo. É sobre como tu tá aí nesse momento internamente. E é para isso que tu tem que olhar. E olhar para isso também é coragem. E muito mais que isso, gente. Quando a gente fala aqui em coragem e ser forte, tem muitas pessoas que pensam que falar disso ou mostrar essas vulnerabilidades é um sinal de fraqueza, e é totalmente ao contrário. Quando tu consegue mostrar essas tuas fragilidades, essas tuas vulnerabilidades, e tu olha para elas para resolver, isso é sinal de força. Somente pessoas muito fortes têm essa coragem. E olha como a gente fica aqui nessa gangorra de força e coragem o tempo todo. Vocês compreendem que uma vai acompanhando a outra na nossa jornada? Então, sim, tu é muito forte. Só pelo fato de tudo que tu já passou, isso já é uma prova de quão forte tu é. E mesmo que hoje tu faça muitas coisas, ou melhor, mesmo que hoje tu deixe de fazer muitas coisas diante do medo, concorda comigo? E aqui, quando tu pegar isso aqui, acontece um desbloqueio aí dentro de ti, tá? Quantas vezes tu agiu mesmo com medo? Quantas coisas tu já fez mesmo com medo? E aí eu quero que tu entenda que tem coragem aí sim.
Então, hoje eu quero te trazer para a realidade de entender que sim, tu é forte, que sim, tu é corajosa. E que, principalmente, tu use mais tanto a tua força como a tua coragem a partir de hoje. Mas tendo essa clareza. Quem chegou aqui agora, eu te convido a, depois que a live acabar, reassistir, porque ela vai ficar salva aqui. A gente pegar a conversa aqui desde o início e entender todos os pontos. Então, gente, quando a gente fala sobre força, sobre coragem, né? Observa aí, como eu falei pra vocês, que coragem ela não grita. Ela não vai gritar no teu ouvido. Vai lá, faz. Ela vai sussurrar bem baixinho. Tenta de novo amanhã. Tenta mais uma vez. Só que tu precisa prestar atenção para ouvir essa voz. Tu tem que muitas vezes silenciar, ficar quietinha e olhar para dentro. Porque essa voz, ela tá aí. E talvez o barulho aqui do lado de fora tá tão alto, é tanto barulho, que tu não tá conseguindo parar para ouvir ela. Então eu te convido a parar um pouco mais para olhar para dentro, a silenciar, a dar umas paradas e respirar. Principalmente naqueles momentos ali que tu precisa de força, de coragem, para ouvir essa voz sussurrando aí. Para tu nunca mais desistir. E muitas pessoas se limitam buscando uma perfeição que nunca vai existir. Não existe nada perfeito nesse mundo. Mas, quanto mais a gente faz algo, qualquer coisa na nossa vida, a gente vai conseguindo melhorar isso cada vez mais. Até que se torne excelente. Então, tu não precisa de perfeição, tu precisa de direção. Tu precisa saber para onde tu tá andando, tu precisa de clareza. E entender quão forte tu é e o quão corajosa tu é, vai te ajudar a ter essa clareza. Pessoas fortes também choram. Pessoas fortes também cansam. Pessoas fortes também duvidam. A diferença é que elas seguem mesmo assim. A diferença é que elas continuam mesmo assim. Então, pensa aí. Quem de vocês, conta aí pra mim. Se tu tá ouvindo, tô assistindo a live aqui gravada, conta aqui pra mim nos comentários, agora, nesse momento. Quantas vezes tu teve que ser forte quando tudo parecia desabar? Sabe quando tudo parecia desabar? Quando parecia que não tinha mais jeito. E tu precisou ser forte, tu teve que ser forte e tu foi forte. Não precisa me contar o que aconteceu. Eu só quero que tu comente aqui pra mim se tu lembra de algum momento em que parecia que tudo ia desabar e que tu foi forte. Pra mim entender que tu entende essa dor. Sabe? Tem vezes que a gente tá num momento, por exemplo, muito ruim. E a gente precisa, nesse momento que a gente tá ali passando por uma coisa muito ruim, encorajar outra pessoa. Então, sabe quando o teu mundo tá desabando? Parece que está desabando. E mesmo assim tu vai lá e ajuda alguém. Fala uma palavra para alguém, encoraja alguém. Gente, o que é isso se não é força? Eu tenho certeza que tu já passou por alguma situação assim. Ou que tu segurou as pontas mesmo sentindo tudo isso, ou mesmo sentindo aí o teu mundo desabar, tu foi lá e ajudou alguém, encorajou alguém. Então eu quero te lembrar que a coragem ela não nasce no conforto. Ela nasce da dor. Ela nasce desse lugar que muitas vezes tu estava sentindo o teu mundo desabar, estava passando por um desafio, por uma dor, por uma pressão, e mesmo assim tu se manteve de pé. E, gente, quando eu falo aqui que a coragem não vem do conforto, observa
quanto mais tu evita situações difíceis, menos coragem tu desenvolve. Quanto mais situações difíceis, quanto mais desafios tu passar, mais tu desenvolve a tua coragem e a tua força. Olha como as duas andam juntas, né? Por isso que eu trouxe elas juntas aqui pra gente falar. Poderia fazer uma live falando sobre força, poderia fazer outra live falando sobre coragem. Mas as duas caminham juntas. É como se fossem as nossas duas pernas, né? A gente precisa das duas para caminhar. E aqui as duas vão caminhando juntas. Força, coragem, força, coragem. Tem momentos que tu precisa de mais força, tem momentos que tu precisa de mais coragem, tem momentos que as duas vão estar ali, ó, juntinho. Então para de esperar estar preparada para qualquer coisa que tu queira alcançar aí na tua vida. Começa. A força, ela vai vir no caminho. A coragem é o primeiro passo que tu dá. Então, independente do momento que tu tá, independente do que tu quer realizar, o convite é: tenha coragem para dar o primeiro passo e tenha força para continuar. Agora que tu entendeu o que é coragem, o que é força, que tu sabe que tu precisa dar esse primeiro passo, mesmo com medo. Isso é a coragem. E tu precisa ter a força de continuar, mesmo com os desafios que tu sabe que tu vai encontrar pelo caminho. Porque vai ter desafio no caminho. É inevitável. Sempre vamos ter desafios no nosso caminho, enquanto estivermos vivos. Então, que bom que temos, né? Sinal que estamos aqui, estamos vivos. Então, tenha coragem para começar, para dar esse primeiro passo e força para continuar, independente dos desafios que virão, porque eles virão. Então, tu começar o caminho já sabendo disso, nossa, tu já tem ali metade do caminho andado. Porque tu não tá indo com a ilusão de que vai ser fácil, de que tudo vai dar certo. Tu tá indo com a clareza de que sim, vai ter desafios, vão ter pedras, e são normais. Quanto mais desafios a gente passa, mais forte a gente fica. E mais longe a gente vai. É que nem academia. Quanto mais tu vai na academia, mais forte tu fica. Mais músculos tu cria, mais fortalece o músculo. É a mesma coisa. Tu precisa fortalecer os teus dois músculos, né? Tanto o da coragem como o da força. Agindo mesmo com medo e continuando mesmo diante dos desafios. E aí eu trago um exercício aqui para te fazer aí nos teus próximos dias, tá? Eu quero que... Porque não adianta a gente falar aqui e não colocar isso em prática na nossa vida, né, gente? Então, quem chegou aqui agora, assiste a live que ela vai ficar salva ali desde o início e faz o exercício depois. E o exercício, eu sugiro que tu comece hoje, né? Faça aí nos próximos dias, mas assim, é um exercício para a vida inteira, né, gente? Para a vida inteira. Só que se tu começa a fazer o exercício, mesmo sendo desafiador ali nos primeiros dias e tu continua fazendo, ele vai virar ali um hábito de vida para ti. E é isso mesmo que precisa, né? A gente precisa exercitar a nossa força e a nossa coragem todos os dias pro resto da nossa vida. Então, leva a sério esse exercício e depois tu vai vir me contar aqui, porque eu tenho certeza que tu vai se surpreender com os resultados, tá? Então, durante os próximos dias, à noite, antes de dormir, tu vai escrever em um caderno. Então, pega aí, a partir de hoje, um caderno, tá? Vamos colocar um nome nesse caderno? Isso eu inventei agora aqui. Caderno da Força e da Coragem. Todos os dias, antes de dormir, tu vai escrever nesse caderno. Primeira coisa que tu vai escrever nesse caderno. Tu vai escrever nesse caderno uma atitude de coragem que tu teve naquele dia. Então hoje, antes de dormir, eu quero que tu lembre de uma atitude de coragem que tu teve, né, no dia de hoje. Mesmo que seja muito pequena, tá? Não importa. Às vezes, uma atitude de muita coragem tua foi dizer não para alguma coisa. Talvez foi dar o primeiro passo para algo que tu quer realizar.
Talvez foi se posicionar diante de alguma coisa. Eu não sei. Talvez foi dizer sim, né? Eu disse que talvez foi dizer não, mas talvez foi dizer sim para algo que tu queria. Isso é um ato de coragem. É uma atitude de coragem. E aí tu vai colocá-la no teu caderno. Hoje tive uma atitude de coragem. Eu disse sim para tal coisa que eu queria. Eu disse não para algo que não fazia sentido para mim. Eu dei o meu primeiro passo para alcançar tal objetivo. Eu me posicionei em relação a tal coisa. Eu não sei qual vai ser o teu ato de coragem. Eu abri mão de tal coisa. Não sei. Tu vai listar no teu caderno. Aí, ó, tu vai, número 1, né, o ato de coragem que tu teve no dia, e número 2, tu vai escrever também aí nesse caderno um pensamento sabotador que tu teve. E como tu respondeu a ele com força? Por exemplo, tu observou que durante o teu dia, em algum momento, ou mais de umas vezes, né, tu sentiu ali aquele sabotador, aquela vozinha ali na tua cabeça dizendo, tu não vai conseguir, não, isso aí não é pra ti. Só que mesmo ouvindo essa vozinha, tu foi lá e tu fez. Tu deu aquele primeiro passo, tu se posicionou, tu disse sim, tu disse não. Naquele ato de coragem ali, ou em outro momento do teu dia, mesmo ouvindo essa vozinha sabotadora aí, tu foi lá e fez mesmo assim. Tu respondeu com força. Isso é ser forte. Ou tu tava, sei lá, tu tava se sentindo muito mal nesse dia. Tu tava muito triste, desapontado por alguma coisa que aconteceu, mas tu foi lá igual e fez o que tu tinha que fazer. Talvez não com aquela empolgação, não como tu gostaria, mas tu foi lá e fez. Sabe? Tu fez ali o teu mínimo possível naquele dia, mas tu foi lá e fez, tu não te entregou. E aí tu vai anotar o quê? O pensamento sabotador que veio e como que tu respondeu a ele. E a resposta a ele, né, com força, seria fazer independente do que tenha acontecido. E por último, eu quero que tu liste um compromisso aí de ação pro teu dia seguinte. Mesmo com medo. Seria assim, ó. O que amanhã eu vou fazer que é desafiador pra mim? Pode ser uma coisa pequena, tá, gente? Mas pra ti é desafiador. O que é desafiador pra mim que amanhã eu vou fazer? Eu quero que tu te coloque esse desafio, mas que tu tenha esse compromisso, tá? Então, sei lá, é desafiador pra mim fazer uma caminhada todos os dias? Amanhã eu vou botar aqui como compromisso que a partir de amanhã eu vou começar a caminhar. Nem que seja 5 minutos, gente. 5 minutos, 10 minutos, não sei. Eu percebi que eu preciso tomar mais água, não tô conseguindo tomar água. Amanhã eu vou tomar mais água. Pode ser algo bem simples assim para começar. Mas eu quero que tu vá ali para um lugar no dia seguinte, e aí no decorrer dos dias a gente pode ir avançando mais nessa atividade. Eu quero que tu chegue ali em um lugar em que teu compromisso para o próximo dia seja algo ali que exija coragem de ti. Sabe aquilo que tu tem medo, mas tu vai fazer com medo mesmo? Sei lá, quero mostrar meu trabalho na internet, mas tenho medo de me expor, né? Te coloca ali um compromisso de amanhã, vou fazer um stories falando sobre tal coisa. Esse vai ser o teu ato de coragem. Tá? Então o exercício, ó, tem 3 etapas. Número 1, tu vai listar ali uma atitude de coragem que tu teve naquele dia, tá? Mesmo que tenha sido pequena. Repito, dizer não, dar um passo, posicionar, dizer sim para alguma coisa. 2, tu vai colocar ali um pensamento sabotador que tu teve e que mesmo assim tu foi lá e fez. Então, mesmo com o sabotador ali, tu foi lá e respondeu com força, foi lá e fez. E terceiro, tu vai te colocar aí, né, um compromisso contigo mesmo para ti amanhã fazer algo
mesmo com medo. Façam esse exercício todos os dias. Se falhar hoje, amanhã tu vai lá e faz de novo. E faça o resto da tua vida. E tu vai ver como é transformador. E depois eu quero que tu venha aqui e me conte. Porque eu tenho certeza que tu vai te surpreender com os teus resultados. E aí, se for possível tu compartilhar aí, compartilha algum registro. Pode ser só tu lá escrevendo no teu caderno, não precisa nem mostrar o que está escrito. Coloca lá a fotinho do teu caderno e me marca. Coloca lá, caderno da força e coragem, e me marca. Ou tu pode mostrar algo que tu tá conseguindo fazer, que tu não conseguia antes. Vai lá e me marca também. Me marca. Eu vou saber o que que é, tá? E se tu observar aí que tu não tá conseguindo fazer. Então, tu sente que te falta força, que te falta coragem, que tá muito desafiador. Que mesmo sabendo o que tu quer, mesmo querendo fazer, tu não está conseguindo sozinha ter essa coragem, né? Encarar aí esse medo, ter essa força, né, de não desistir, de continuar. Aí, o que tu vai fazer? Tu vai me chamar. Me chama lá no direct e fala assim, ó, eu não tô conseguindo. Não consigo usar minha força, não consigo usar minha coragem. E eu digo não consigo usar minha força e usar minha coragem, por quê? Porque tu tem força aí, tem coragem aí, mas existe algo que tá bloqueando de tu colocar elas em ação. E aí tu vai me chamar lá no meu direct e eu vou te ajudar a resolver isso. Hoje mesmo. Se hoje mesmo tu identificou, não vou nem conseguir fazer esse exercício aí. Porque não, aqui não vai. Eu já tentei de tudo e não vai. Aí tu vai me chamar lá e vai dizer: eu quero ter força e coragem. Eu quero agir com força e coragem. Me ajuda. Eu quero resolver isso aqui. E aí eu vou te ajudar. Certo? Ó, Nilza chegou atrasada hoje, Nilza. Já estamos encerrando, mas a live vai ficar gravada assim. Então, tá, é isso aí. Vê no gravado. Assiste no gravado desde o início, já vai com o caderno na mão, anota o exercício e faça um exercício. Façam um exercício e me marquem, compartilhem comigo lá no direct, me contem se vocês estão fazendo, os resultados que vocês estão tendo, que eu vou amar fazer essa troca com vocês. E quem me chama lá no direct, eu consigo te ajudar ainda mais, porque daí eu vou ouvir a tua história, eu vou entender o teu contexto. Tá com visita? Então tá bom. Depois tu assiste o gravado, não tem problema. E compartilha lá comigo, porque daí eu te conhecendo melhor, eu sabendo o teu contexto, a tua história, qual é o teu desafio, eu consigo te dar um direcionamento, te ajudar, né? Observar contigo, te trazer essa clareza. Por que tu não consegue? O que tá acontecendo? Da onde que vem isso? E aí a gente juntas vai resolver. Combinado? Fiquem então com Deus. Um beijo no coração de vocês. E segunda a gente tá juntos aqui. Gente, segunda-feira a gente vai ter uma live muito especial. Eu quase que trouxe a live de segunda hoje, sabe por quê? Porque eu já estava preparada hoje para falar sobre força e coragem. E antes de vir pra live, eu tava ali me arrumando e sabe quando vem aquelas ideias, vem aqueles insights, eu disse, nossa, isso dá uma live. Eu sou dessas, gente. Eu começo a fazer as minhas coisas e eu começo a ver insight, vem ideia, eu penso, meu Deus, eu preciso compartilhar isso com o pessoal lá. Então, segunda a gente vai ter uma live muito especial, porque é um insight que eu tive, senão eu vou compartilhar aqui com ela, tá? Então, segunda eu já tenho algo muito especial na minha mente aqui para trazer para vocês. Então estejam comigo segunda-feira aqui às 10 horas, certo? Aguardo vocês na segunda então.